Oi, eu sou a Caroline. Oi, eu sou a Janaína e nós somos a Chata de Letras. E hoje eu quero falar com vocês, nós queremos, né? Nós duas, mas eu que propus esse assunto de hoje. Quero falar sobre o academices. Já ouviram falar dessa língua? Não Adorei. é português, não é português, é academices. Para quem está acostumado que a academia é uma coisa assim, meio um lugar que você vai fazer atividade física, quando o pessoal que estuda assim, faculdade, a gente chama academia de faculdade. Na verdade, a faculdade é academia, né? Então, quando a gente fala academices, é essa linguagem, essa linguagem diferente que é utilizada pelas pessoas quando elas começam a fazer faculdade. E eu vou dar um exemplo muito bom, assim, que eu vejo muita gente utilizando. Sim, hoje eu vou ser bem irônica. Hoje eu estou nesse tom. Uma coisa que logo que eu comecei a fazer faculdade, comecei a perceber que muita gente falava era um termo em latim, que era a priori. E, meus queridos, são professores falando isso, são alunos que repetem isso, e sempre você vê, se vai assistir uma palestra, assim, tem alguém que fala a priori, e muitos alunos ali de início de faculdade começam a utilizar esse termo a priori. Por quê? Assim, qual que é o sentido, nós que estudamos linguagens, né, línguas, de você usar uma expressão, um termo em latim, é uma língua morta, e que isso vai parecer mais chique, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre o que significa a priori, mas só vamos voltar um pouquinho na história, vamos entender por que isso parece ser tão interessante, né? Minha câmera tá até, tô tão nervosa que minha câmera tá se mexendo aqui. Mas, sabe, Janaína, que a gente talvez não precisa nem ir tão longe. Eu lembro que quando eu comecei a faculdade, eu aprendi um termo, a palavra ambíguo. E eu achei tão assim, ai, ambíguo, uma coisa que não, antes não fazia tão parte do meu vocabulário tão cotidianamente. E aí eu lembro que eu estava falando, conversando com meu pai, com meus avós algum dia sobre algumas coisas, e eu usei esse termo. Ah, você não pode deixar assim tão ambíguo. Aí o meu pai me olhou assim, ambíguo? Você acha que os teus avós sabem o que é ambíguo? Tu tá falando com eles, tu acha que eles vão entender o que é ambíguo? E aí foi assim, meio que um puxão de orelha que eu senti na hora, mas que me fez muito bem, porque depois eu parei para pensar do quanto a gente às vezes não se toca que está usando esses termos que nós usamos dentro da academia com pessoas que não estão inseridas e que não têm acesso a esse tipo de linguagem, e a gente está se comunicando com elas e não está chegando o que a gente quer comunicar. Quando a gente pensa ali no termo a priori, que é um termo, como eu falei ali, vem do latim, que é uma língua, quando a gente diz uma língua morta, porque é uma língua que não é mais utilizada, né? Não se fala mais latim, não tem mais um povo que fala essa língua. A gente vai voltar ali para uma outra língua bem legal, assim, tem o academicês e tem o juridiquês também. Isso Ah, é, que é a linguagem e os termos que os advogados utilizam. Então, se a gente pensar, a gente até conversou isso uma vez num vídeo, sobre uma das primeiras universidades criadas aqui no Brasil, foi o curso de Direito. Então, né, os advogados, uma profissão bastante antiga. E o ser advogado até hoje tem um certo status social em comparação com outras funções ou outras profissões. Então, se eles utilizam esses termos em latim, e que poucas pessoas vão entender o que significa, né? Ninguém estuda latim, muitas poucas pessoas vão saber o que é isso, eles estão se comunicando com poucas pessoas. E é bem essa questão. Quando a gente se comunica só com uma parcela da sociedade, a gente está restringindo, a gente está colocando um impedimento aqui, dizendo, desse ponto em diante você não entra. E quem são essas pessoas que a gente deixa de fora? Essa que é a grande questão. Porque quando uma pessoa vai fazer uma palestra, por exemplo, vai fazer uma conversa, vai fazer uma aula, mesmo lá na academia, para um primeiro período universitário, de um curso de humanas, quem são essas pessoas que estão entrando ali? São os ex-estudantes do ensino médio. Eles estão preparados para essa linguagem? Ainda não. Então eles vão achar, nossa, que pomposo, e começam a usar esse a priori como se fosse, nossa, uma coisa muito chique. E o que significa a priori? Olha só que interessante, que época maravilhosa, assim, para a gente pensar sobre o que significa isso. Significa assim, a princípio até que sim, mas eu não tenho certeza.
A priori é um termo utilizado para uma informação que você não verificou, que você acha que é desse jeito, mas que é mais que por intuição, que você não tem um estudo, não tem uma comprovação, ou que veio antes, mas que não temos certeza. A gente tem que parar de usar a priori. A gente não tem que parar de usar só a priori porque a gente está deixando pessoas de fora da conversa. A gente tem que deixar de usar a priori também porque nós vivemos num tempo de fake news em que é muito importante verificar os fatos e ter muita certeza do que a gente fala. Então, quando a gente está deixando pessoas de fora da conversa, a gente está sendo classista, a gente está sendo excludente. O que é ser classista? Né? A gente está deixando certas classes sociais que não têm acesso ao estudo e a certos termos tão facilmente de fora. E a gente vê muitas pessoas, eu ainda quero fazer, vou propor um vídeo sobre isso, e sobre gírias, né? Sobre as gírias, porque aí a gente acha que a priori é um termo chique, mas é uma gíria acadêmica. Se transformou numa gíria acadêmica. Quando a gente utiliza uma linguagem mais pomposa, um academicês, a gente está querendo se destacar em relação às pessoas. E se destacar para quê? Ou se afastar, tomar um espaço e se afastar dessas pessoas por quê? Se a linguagem ela é para aproximar, qual o sentido da gente afastar? Quando a gente não quer se comunicar, quando a gente não quer falar. E isso realmente vem de uma forma de comunicação e de um uso da linguagem que é para poucas pessoas. E quando a educação e a linguagem, aquilo que a gente quer dizer é para poucas pessoas, é como se a gente estivesse falando sozinho mesmo, assim, né? Quase que nem eu tô aqui agora, que não paro mais de falar, né, Carol? Não, tá ótimo, tava só ouvindo aqui. Eu acho que esse tipo de reflexão é muito válido, sobretudo nos tempos que a gente está vivendo hoje, com esse afastamento das pessoas da ciência, do entendimento do que é o saber científico, o fazer científico. Isso acaba, me parece, distanciando não só as pessoas da universidade, mas todas essas conclusões que se chega na universidade, elas se aproximarem da sociedade, do que está acontecendo. Eu acho que isso foi uma coisa que eu observei muito durante a minha graduação e no mestrado, isso ficou ainda mais gritante para mim, essa diferença, porque a gente vê tanta pesquisa, tanta coisa sendo discutido, e são coisas magníficas na teoria, são pensamentos sobre a sociedade, enfim, e me parece que isso nunca chega na sociedade, que tem coisas que agora estão chegando, questões, a gente vê hoje em dia muito sobre as questões raciais, as questões de preconceito, enfim, tudo isso que corresponde à nossa área, que seria mais de humanas, de linguagens, discussões de agora, que dentro da academia se discute assim há anos, há anos, e como isso demora, esse gap que acontece, né, esse lapso de tempo que acontece desde a academia, da universidade, digamos assim, até chegar na sociedade, e a linguagem tem uma função, tem um papel dentro disso também, porque de certa maneira, como você colocou, ela está afastando, ela não está aproximando as pessoas. Esses dias eu vi um vídeo da Rita Van Jager, eu não sei falar o sobrenome dela. É uma pena que ela tem um sobrenome tão difícil e inacessível. Vamos reclamar sobre isso, que Bom, eu adoro ela. e ela discutia justamente isso, a linguagem que a gente usa para se comunicar, e principalmente quando a gente está no contexto de internet, que o nosso objetivo é chegar a muitas pessoas. Só que eu falo por mim, porque eu já venho dentro de um ambiente muito acadêmico, que sempre me foi cobrado para não escrever de uma maneira simples. Como se eu cuidar com os conceitos, com as palavras que eu uso, porque se você diz isso, você vai estar falando aquilo. Também existe toda uma briga teórica dentro da academia, né? Enfim, é claro que a gente tem que ter cuidado com o uso de certos termos e alguns conceitos, mas aí essa prática de ficar usando uma linguagem rebuscada o tempo todo, ela pode ser tão maléfica quanto a gente usar uma linguagem, usar um termo, digamos assim, corretamente, quando a gente devia estar usando outro, enfim. Mas esse modo de você, esse falar, esse linguajar acadêmico, como tu mesmo colocou, é exatamente isso, ela acaba criando esse distanciamento, né, uma posição de superior, inferior,
e essa coisa meio que cristalizada da pessoa que está na academia. Meu Deus, eu nunca vou entender o que essa pessoa está falando, eu nunca vou chegar no lugar onde essa pessoa chega. Por que falar disso agora? Tanta coisa acontecendo, por que falar sobre o quanto isso é problemático agora? Porque hoje, o nosso ministro da Educação, ele fez uma fala que foi repercutida pela mídia, em que ele dizia que o dinheiro dele não deveria chegar aos filósofos, sociólogos e antropólogos. Vamos aqui só fazer um adendo que o dinheiro não é dele, é do povo, né? Então o dinheiro é nosso, o dinheiro não é dele. Primeira coisa, já é um problema isso. Mas agora, por que, de onde que vem esse incômodo tão grande que a maior parte das pessoas que não são ali desses estudos mais de humanas se sentem tão distantes? Será que aqui do nosso lado, nós que estamos estudando, nos comunicando, a gente não está, às vezes, usando muito desses conceitos, ao invés de para aproximar e para resolver as questões sociais, a gente está usando isso para afastar as pessoas e para mostrar que nós, de alguma forma, somos superiores? Então, isso é muito importante. A partir do momento em que nós temos o ministro da Educação colocando esse lugar do filósofo, do sociólogo, que são aqueles que olham e pensam a sociedade, todas as questões importantes da humanidade, como aqueles que não têm direito a acesso, é uma resposta, de certa forma, dessas pessoas, não que não têm acesso, né? Porque a direita tem muito acesso à educação, mas que escutam uma conversa com muita academicez e que se cansam, e que não entendem, isso é difícil, isso é chato, eu não quero saber, eu não quero ouvir. Então, quando a nossa linguagem ela não está se adaptando para que as pessoas queiram ouvir, quando a gente não está falando de uma forma com que faz sentido para elas, a gente não está se comunicando. Então, é claro que os conceitos são muito importantes, a gente tem que se adaptar às situações, mas uma coisa que já me falaram, se nós duas estamos escrevendo uma dissertação de mestrado, né? Se aquilo que a gente vai escrever não pode ser lido e entendido pela tua mãe, pela tua tia, pelo teu irmão, pelas pessoas da tua família, a gente está escrevendo para quem? Só para quem está na academia? Então, isso é classista, excludente de alguma forma. É muito importante que a gente repense, e repense agora, no jeito que eu estou escrevendo a minha dissertação, no jeito que eu estou me comunicando quando eu vou apresentar um trabalho na academia, no jeito com que eu explico aquilo que eu estou estudando para a minha família, para as pessoas. Se talvez para elas não faz sentido, qual é o sentido de eu estar estudando isso? Então, assim, eu acho muito importante. Eu acho que a gente está num momento, como você falou, tem todo um olhar muito crítico e muito de repulsa de toda uma parcela da sociedade em relação a tudo que é científico, a tudo que é estudo. E eu me dei conta do quanto isso é prejudicial, quanto isso é complicado, quando minha mãe, que é professora aposentada, que me incentiva e tem orgulho que eu estude, disse para mim, uma vez em resposta a uma coisa que eu disse para ela: eu esqueci que você é mais estudada do que eu. Então, quando a tua mãe está te falando isso, é uma coisa para você parar e pensar. Às vezes não é pela forma com que você fala, o tom que você fala, a palavra que você escolheu, mas esse lugar, essa posição de poder que a gente se coloca, às vezes, para fazer uma fala. A gente tem que tentar desconstruir esse lugar e sair muito desse lugar, porque quem nós estamos deixando de fora desses lugares de poder quando a gente se coloca dessa forma para se afastar? Uma vez também eu escutei de uma professora que a gente estava falando um pouco sobre retórica e etc. Ela disse assim, não importa muito o que você fala, importa como você fala. Eu digo no sentido de chegar até a pessoa e da pessoa entender o que você está falando e muitas vezes ter essa impressão, poxa, eu entendi o que ela está falando e faz todo sentido, ou eu não entendi o que ela está falando porque ela usou uma palavra muito difícil, então com certeza ela sabe mais do que eu sobre isso, então eu não vou nem discutir, não vou nem me meter nisso. Mas outra coisa que eu ia comentar sobre, que dessa necessidade urgente da academia se pôr em comunicação com a sociedade, e eu acho que a linguagem é um caminho para isso, e não só a linguagem enquanto língua, né? Porque quando a gente pensa em linguagem, a gente está pensando em palavras, enfim, mas existem outros meios para a gente representar a linguagem, para representar as coisas que a gente quer falar, que talvez sejam mais acessível, né? A própria, não sei, gestos, sons e etc. diferentes, que tem todos uns recursos na sociedade hoje para chegar. Mas outro ponto que eu ia comentar, na verdade, é o seguinte, porque tem tanta gente que
muitas vezes não estuda tudo que a gente estudou, que não se aprofunda nas coisas que a gente se aprofundou, que não chega a discutir sobre o que a gente discute e que consegue chegar nessas pessoas. Eu digo no sentido de se apropriar de um modo superficial de alguns saberes que a gente sabe que são tão importantes e a partir da linguagem acaba chegando a pessoas que a gente não chega, mas com uma discussão que consegue ludibriar, que consegue persuadir as pessoas. Muitos líderes religiosos acabam convencendo as pessoas de fazer coisas que são totalmente incabíveis dentro da sociedade, porque, enfim, através da retórica, através da linguagem que eles usam, que é muito mais acessível. E a gente que às vezes pensa, não, mas ele está fazendo isso, ele está fazendo aquilo, e o que a gente faz em relação a isso? A gente chega nessas pessoas, a gente conversa, o que a gente faz? A gente fica aqui parado olhando e... Aí que eu acho que é muito importante que a gente olhe para nós olhemos para nós mesmas e apontemos o dedo para nós enquanto pessoas que estudam e que buscam conhecimento, que não adianta a gente buscar conhecimento e estudar se a gente não sabe transmitir isso, se a gente não sabe fazer isso chegar até as outras pessoas. Então, o erro não está nos youtubers que pegam um conteúdo, por exemplo, de uma forma rasa e fazem um vídeo que tem um grande alcance. O erro não está nesse sentido de conversa, é claro, que tem muito erro nos líderes religiosos, né? O erro não está nos líderes religiosos que conseguem pegar um texto religioso cheio de vários problemas e fazer isso chegar ao alcance das pessoas e comunicar. O erro está em nós, que não queremos parar e tentar olhar, peraí, tá, eu tenho conhecimento, eu estudei, mas como que eu faço isso ser simples? Como que eu faço um paralelo disso que eu estou falando de uma forma que as pessoas entendam? Né? E acho que toda a ideia aqui do Chata de Letras é exatamente isso. A gente romper essa barreira do preconceito linguístico e a gente se comunicar com as pessoas em geral, com as pessoas que nos entendem. Se quem estiver entendendo a gente é só o pessoal que fez letras, a gente está errando muito. Se esse vídeo só estiver conversando com as pessoas da academia, a gente está errando muito. E a gente vai ter que rever os nossos erros. Então, a linguagem ela tem que ser mais afetiva e mais efetiva. Ela tem que realmente chegar às pessoas de uma forma que faça sentido, que tenha um propósito, que se comunique com o que aquela pessoa vive, né? Então, isso é muito, muito, muito importante. Eu acho que essa era a ideia de hoje, assim. A gente também, é claro, sobre tudo que a gente fala, a gente teria um monte de coisas a falar, mas exatamente para isso ser mais efetivo e eficiente, a gente tem que falar por um curto tempo e propondo algumas conversas, mas acho que a ideia é essa, né, Carol? Olhar para si, olhar para os nossos erros, olhar como a gente pode pensar melhor e tudo que a gente fala, tudo que a gente estuda tem que chegar de alguma forma. Oi? Desculpa. A gente prometeu interromper durante os vídeos, mas... A gente vai acabar se interrompendo. Não, exatamente isso, é se comunicar, né? Eu também tenho uma amiga minha que ela é psicóloga, ela fala muito dessa questão da transferência, de às vezes você não tem ter conhecimento, não quero dizer possuir conhecimento, mas talvez às vezes você não sabe tanto quanto outra pessoa, mas a sua transferência do pouco que você sabe já é muito mais efetiva do que aquele montão que, enfim. Depois tem outras coisas que a gente poderia discutir sobre dentro da academia mesmo, que é já a própria departamentalização dos saberes e como a gente acaba sendo bastante limitado por conta disso, dentro e fora da academia, porque isso depois vai acabar refletindo fora também. Essa própria questão de você estar escrevendo para as pessoas da academia e isso se tornar como um ciclo vicioso, né? Aquela coisa, eu escrevo para o meu orientador, que vai ler dentro de uma revista, que é só os acadêmicos daquela área que vão ler, e no fim das contas a gente está cada vez se afastando mais da sociedade. Logo, uma universidade que deveria servir para a sociedade, estar aí para a sociedade e não está conseguindo chegar nela por uma barreira linguística. Mas é isso aí, a gente vai continuar na luta para que isso aconteça, né? De alguma forma. E a gente quer que vocês conversem com a gente, que vocês também deem um retorno, uma resposta, como vocês enxergam isso, como vocês entendem, como vocês estão entendendo ou não, como nossos vídeos estão chegando até vocês. Por hoje era isso, então um abraço e até a próxima semana.
Um abraço, gente. Até a próxima semana. Tchau.